Olá, já vimos os indicadores, vamos passar agora para os questionários. Queria dizer-vos, primeiro que tudo, que assim que terminarem os indicadores, e quando digo terminarem é quando fizerem o brainstorm e depois do brainstorm perceberem quais é que são os indicadores que vão efetivamente avaliar e medir, ou seja, qual é que é um, no máximo dois que vão utilizar para medir aquela mudança. A partir daí, de discutirem e validarem isso com a equipa de mentoria, tem a tarefa de passar isso para o questionário. Não é uma coisa que vos vai demorar muito, porque como vocês veem aqui, o questionário já está preparado. Portanto, se os indicadores estiverem bem definidos e se vocês tiverem a certeza absoluta dos indicadores que vão levar e só depois avançarem para o questionário, é só um trabalho de copy-paste e adaptação. Se vocês fizerem os indicadores meio à toa e depois quando estiverem a fazer as questões virem que não está bem, que o indicador não faz muito sentido e que as questões como estão pensadas não fazem muito sentido, isso é pior. Portanto, tenham a certeza quando estão a fazer os indicadores que conseguem mesmo fechar aquela tabela. Portanto, se nós olharmos aqui para a tabela dos indicadores final, tem aqui indicadores fonte. Se vos der jeito, até podem colocar tipo de pergunta ou aqui numa coluna que escala é que. Como é que isto funciona com a escala? Como é que eu faço a adaptação? Se vos ajudar a pensar, mas a sério, fechem mesmo primeiro a tabela antes de passarem para o questionário. Passando para o questionário, o que é que vão encontrar? Primeiro, aquela base de abordagem normal, quanto tempo é que vamos demorar, para que é que isto serve, etc. Para as pessoas terem. Não vale a pena mentir, é importante as pessoas terem uma expectativa realista para depois também não estarem muito ansiosas a partir do meio do questionário e estarem sempre a ver quando é que vai passar. Acho que é importante as pessoas saberem exatamente para o que vão. Façam um piloto, ou seja, antes de irem para o terreno, tentem aplicar isso com alguns colegas para perceber se está a funcionar ou não. Depois disso, o que é que vocês vão encontrar? Tem aqui um filtro, ou seja, lembram-se que nós dissemos para escolherem até 4 segmentos, por exemplo, no caso dos beneficiários. E aqui podem escolher duas coisas. Das duas, uma. Ou vocês criam para cada tipo de segmento o questionário e, portanto, fazem 4 cópias ou 4 cópias mais outros stakeholders deste questionário. Ou então, se as mudanças que escolherem se forem iguais para todos os stakeholders e só querem medir para todos os segmentos e só querem medir qual é que é a quantidade daquela mudança que acontece naquele segmento, o que podem fazer é colocar aqui um filtro. Ou seja, é muito importante que não percam a noção dos dados. Portanto, que se o vosso critério para diferenciar os segmentos foi a idade e o nível de autonomia, então devem ter aqui uma pergunta em que veem se tem idade X ou idade Y. Neste caso, por exemplo, imaginem que tinha 20 anos, nós podemos ver dos 10 aos 14, dos 15 aos 18, dos 18 aos 20. E na variável 2, qual é que era, como é que ela se comportava? Em termos de, eu pus aqui, por exemplo, o nível de autonomia, ou podia ter posto um nível de saúde, ou a caracterização do problema, se tem muita intensidade, se tem pouca intensidade, às vezes isso influencia na definição dos segmentos. E portanto aqui já saberiam que estamos a falar do segmento de jovens com idade mais baixa e com nível de autonomia mais baixo, ou com idade baixa e o nível de autonomia alto, ou jovens com idade alta e com o nível de autonomia baixo, jovens com idade alta e o nível de autonomia baixo. Portanto, isto é o máximo de segmentos que poderiam ter. Eu não estou a dizer que vocês organizaram assim, por exemplo, vocês podiam ter 4 escalões de idade e isso corresponder aos 4 segmentos que identificaram. O importante é, se utilizarem o mesmo questionário para toda a gente, então têm que ter um filtro para quando forem tratar os dados, saberem que esta distância percorrida pelo segmento A, esta pelo B, esta pelo D, pelo C, pelo CD. Se tiverem isso se criarem diferentes questionários para cada tipo de segmento, ok, também já têm esses dados separados. Portanto, aí é à vossa descrição. Entretanto, depois de passarem o filtro,
aparece-nos a primeira mudança. Na primeira mudança, nós vamos querer perceber na escala, numa escala, qual é que é o nível de integração social ou qual é que é a qualidade das relações sociais. Aqui estou a pôr um indicador ao calhas. E temos uma escala que vai de 0 até 4. É importante que usem toda esta escala. Para estarmos. É uma das partes de simplificação do impacto social deste ano. Se ao aplicarem esta escala, se tiverem alguma objeção ou acharem que esta escala não se adapta à vossa questão, ao vosso indicador, então falem com o mentor ou com a mentora e nós vamos tentar perceber se justifica mudar a escala ou não. Mas, idealmente, todos fazemos com a mesma escala. Primeiro, porque é a escala que temos utilizado cada vez mais nos questionários, e segundo, porque é importante a dimensão de estarem todos ao mesmo nível para quando for as explicações dos cálculos, etc., podemos fazer vídeos para toda a gente e não haver grandes diferenciações. Questões em relação a esta escala. Quando eu digo usar a mesma escala, eu aqui tenho de 0 a 4, em que o 0 é nada, o 1 é pouco, o 2 é razoável, o 3 é muito e o 4 é muitíssimo. Mas vocês podem mudar, em vez do 0 ser nada, pode ser muito pouco, ou nada satisfeito, ou baixo nível de saúde, ou muito baixo, ou um nível terrível de saúde, se quiserem. Portanto, a codificação da escala, o nome que vocês dão a cada ponto, isso podem mudar, mas tentem utilizar de 0 a 4. Já sei que há muita gente que questiona se a escala deve ser de 0 a 4, ou se deve ser de 1 a 5, ou se... É óbvio que há imensos estudos feitos na literatura sobre este tema. O 0 a 4 ajuda-nos a pessoa a ter a noção de que o 0 é nada, que o 4 é um ponto máximo. Não há aqui problema de as pessoas se posicionarem a meio, porque isto não é um questionário de satisfação. Se as pessoas no ponto inicial estiverem a meio e depois mais à frente tiverem um bocadinho tiverem mais autoestima, por exemplo, ou mais relações sociais, nós conseguimos medir a distância percorrida na mesma. Nós conseguimos perceber que a pessoa estava no médio e passou para um nível alto ou muito alto. Portanto, ao contrário de um questionário de satisfação, o termos um ponto a meio na escala não faz diferença. Porque no limite a pessoa diz-nos, estava mais ou menos, e agora estou mais ou menos. O que é que vocês podem concluir? Que ela não mudou. Se estava mais ou menos e continua mais ou menos, é porque o projeto não teve uma mudança material. Porque senão a pessoa ia tentar encaixar o nível de mudança. Melhor do que 0 a 4 até seria fazerem de 0 a 10. Esta para mim, de 0 a 10 é sem dúvida a melhor. O problema é que de 0 a 10 nem todas as populações conseguem gerir, porque às vezes tem muito espaço para pensar. Ou seja, tem muitos... Quanto maior for a escala, mais a pessoa pode dar um 8, ou pode dar um 7, ou pode dar um 9. Se estiver ali no meio. E, portanto, isso vai fazer com que a pessoa demore mais tempo e com que tenha que pensar mais. E vai ficar mais presa no final do questionário. Também poderiam ter de 0 a 3, por exemplo, ou de 0 a 2, que era o nada, o médio ou alto. Algo assim, não é? Só que isto depois tem um problema, é que quanto mais pequenina for a escala, mais nós vamos estar a sobrevalorizar, porque uma escala de 0 a 3, se a pessoa mudou um bocadinho, ela provavelmente vai ter que passar numa escala de 0 a 2, ela vai ter que passar de 1 para 2. Portanto, ela andou logo, grande parte dos 0 a 100% andou muito, não é? E isto sobrevaloriza. Daí que o 10 até seja o ideal, só que o 10 tem o tal problema, portanto vamos ficar-nos aqui de ter estes 5 níveis, no fundo são 5 níveis. Podíamos ter de 1 a 5, mas isso depois vocês vão ver que para efeitos de tratamento de dados é mais prático assim. Portanto, isto em relação à escala. Interessante, ainda vos quero falar sobre outras formas outros tipos de indicadores. E também sobre o resto das perguntas. Vou fazer isso no próximo vídeo.